meditarmos na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em mais uma personagem da Bíblia, mais uma mulher que nos inspira a copiar o seu exemplo. Então nós vamos orar agora, pedindo ao Espírito Santo que esteja nos conduzindo nesse período de meditação, de reflexão e de aprendizado, para que Ele mesmo nos guie a mim, guie a você, para que possamos aprender aquilo que Ele tem para nós. Porque mais do que ouvir uma história e ouvir do exemplo de alguém, do testemunho de alguém, o mais importante é que nós consigamos extrair lições para a nossa vida, extrair e aplicar no nosso dia a dia esses conceitos que são apresentados pela palavra do Senhor. Só Ele para nos guiar, só Ele para nos ajudar a encontrar as lacunas, as áreas em que nós precisamos de mudança e a forma como nós podemos aplicar esses aprendizados no nosso dia a dia para sermos abençoados e vivermos o padrão do reino de Deus. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a orar nesse momento comigo, pedindo isso ao Espírito Santo de Deus. Abaixa sua cabeça e vamos orar juntas. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença, Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo através do Teu Santo Espírito no entendimento da Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele que é o nosso sábio conselheiro, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos ajuda na hora da nossa necessidade, aquele que é o nosso amigo verdadeiro. E nós pedimos ao Espírito Santo que venha agora sobre nós, nos ajudando a extrair da Tua palavra as lições que são práticas, que não fique apenas como algo contado, algo que é antigo, algo de uma história de alguém tão distante, mas que nós possamos encontrar a vida, encontrar os preceitos da Tua palavra, Senhor, e aplicarmos nas nossas vidas. Por isso eu quero abençoar essa mulher que está assistindo agora esse vídeo, pedir ao Senhor que Você esteja inspirando, guiando, ajudando, Senhor Deus, a compreender e a ser abençoada, Senhor Deus, com esse ensino, para que ela possa aplicar no seu dia a dia, na sua vida, e que disso, Senhor, possa frutificar muitos frutos positivos para ela e para aqueles que a cercam. Eu a abençoo agora em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então hoje estar estudando a história de Débora, que foi a primeira juíza de Israel. Débora viveu num tempo anterior ao período dos reis, era um período de juízes que eram levantados, e ela foi a primeira e única juíza da Bíblia. E na verdade foi talvez a única líder levantada com um nome de liderança sobre toda uma nação em Israel. E a Bíblia menciona o êxito dela naquela liderança sobre o povo de Israel. Nós temos muito a aprender com essa mulher, porque ela viveu num tempo em que as mulheres não eram contadas. A gente tem visto aí durante as semanas que nós temos estudado as mulheres da Bíblia, que sim, a Bíblia menciona muitas mulheres, várias delas em vários períodos, que exerceram atividades e funções muito importantes, relevantes para o povo de Deus, para o reino, para a família, de alguma maneira modificaram o contexto onde elas viviam, de maneira positiva ou negativa, mas eram mulheres assim que eram pinçadas ao longo da história porque era uma cultura patriarcal. O Israel antigo, o Israel bíblico era uma época, um tempo em que os homens eram contados, os homens eram levantados como líderes, como guerreiros, como reis, como juízes, como governadores, e quando os povos eram contados, eram eles que faziam parte, na verdade, da contagem, falava tantos homens, além de mulheres e crianças, e as mulheres não eram mencionadas. Então, quando nós vemos uma mulher sendo mencionada, realmente a figura dela trouxe um impacto muito forte na história, ou positivo ou negativo, como algumas que a gente viu aí já, Jezabel, como Zeres e outras mais, no Novo e no Antigo Testamento. São mulheres que trouxeram alguma marca muito forte na história e no tempo em que elas viveram, além das que também trouxeram um impacto positivo. E essa é uma delas. Débora foi uma mulher que foi levantada por Deus lá em Israel, vivendo num período de governo através de juízes. Israel vivia um período que depois que eles tomaram posse da terra, Deus levantava pessoas que conduziam o povo, que julgavam as suas causas, que traziam a direção de Deus para eles. Deus falava com eles e eles foram sendo conduzidos dessa forma até o profeta Samuel, que foi o último juiz, o primeiro profeta, e foi ele que ungiu então Saul e depois Davi como reis de Israel, quando encerrou esse período e iniciou o período monárquico em Israel. Débora viveu no meio desse período, numa época em que Israel andava em tropeços. Cada homem fazia o que era de acordo com o seu coração e seguia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. É isso que Juízes fala lá no capítulo 17 e versículo 6.
Foi nesse tempo que Deus levantou Israel. Não tinha uma liderança sacerdotal, não existia uma liderança política, então Deus levantava juízes e cada família seguia aquilo que achava que era certo, e eles caíam em muitos pecados. Eles estavam cercados de povos idólatras, de povos que eram inimigos de Deus e que faziam diversas práticas reprováveis aos olhos do Senhor, como adoração a ídolos e sacrifícios, especialmente de filhos, como sacrifícios a Moloque, e sacrificavam animais a esses ídolos e construíam altares de adoração. Isso era realmente abominável aos olhos do Senhor. Além de práticas de injustiça, práticas que traziam destruição sobre a terra, imoralidades sexuais, eram diversas práticas que eram comuns aos povos daquele tempo. Muitos dos deuses eram cultuados com cultos a deuses de fertilidade. Baal, inclusive, era um desses deuses, e outros, Astarote. Então eles faziam práticas de atividades sexuais que eram consideradas perversas aos olhos do Senhor, adorando esses ídolos com cultos que eram chamados de orgias sexuais, usando prostitutas cultuais, e tudo isso trazia contaminação, corrupção aos olhos do Senhor para o povo. E cada vez que Israel se prostrava perante esses deuses, cometia essas mesmas práticas, Deus trazia juízo. Eles eram muitas vezes aprisionados, eram feitos escravos, ou tinham um imposto muito grande por um império que os dominava, e eles se arrependiam, pediam perdão ao Senhor. Deus tinha misericórdia, levantava alguém para que trouxesse a eles a consciência, trouxesse aquele povo ao arrependimento. Então eles se arrependiam, voltavam a seguir a lei do Senhor e voltavam então a ser abençoados e eram livres daquele período de jugo. Então Débora, foi chamada pelo Senhor para liderar o povo num período em que os israelitas clamaram a Deus para serem libertos de um jugo estabelecido por um rei chamado Jabim, que era rei em Canaã. Israel estava sendo já oprimido por esse homem há cerca de 20 anos, e Deus levantou Débora. Débora era uma mulher que falava com o Senhor e que ouvia do Senhor a direção. Ela era uma profetisa, e ela julgava o povo debaixo de um carvalho chamado Carvalho de Mangue. E o povo de Israel vinha até ela para ouvir os conselhos, saber a direção de Deus, saber o que deveria fazer. E foi nesse período então que ela foi levantada para se tornar líder política daquele povo. E aconteceu que Deus mandou com que Débora trouxesse uma palavra a um certo homem chamado Baraque. Então, quando Débora chamou a ele para estar liderando o exército em batalha contra Jabim, que era um poderoso rei que tinha cerca de 900 carros de guerra, todos esses carros de ferro, que era uma coisa rara naquele período, né? E ele governava a partir de Hazor, no norte de Israel, e trazia opressão sobre o povo, fora de Jerusalém, nas regiões montanhosas de Efraim. Então, Débora, da parte do Senhor, convocou a Baraque, que era da tribo de Naftali, para que ele se levantasse de maneira poderosa, de maneira valorosa, e seguisse a mensagem do Senhor, que era o seguinte: lá no versículo 6, nos versículos 6 e 7 do capítulo 4 de Juízes, diz o seguinte: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera. Sísera era o chefe, era o governante do exército de Jabim, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Baraque ouviu aquela mensagem. Imagina só, eles estavam debaixo de um domínio de 20 anos, com um povo opressor que tinha uma estrutura militar mais poderosa do que a deles. Como a Bíblia mesmo menciona, eles tinham 900 carros de ferro, ou seja, eles estavam realmente preparados para a batalha e eram quem estava sobre o povo de Israel. Só que Débora, ela ouviu do Senhor o recado como profetisa do Senhor, e ela chamou a Baraque e falou assim: olha, Deus te levantou, mandou você levantar 10.000 homens e partir em batalha contra Sísera, que é o chefe do exército, e ele vai dar Sísera nas suas mãos com todo o exército, e nós vamos sair dessa opressão. Baraque ouviu aquela mensagem e ele falou assim: ok, tudo bem, eu vou fazer isso que você está me mandando, mas eu vou te pedir uma coisa: que você me acompanhe na batalha. Quando a gente pensa hoje, nos dias de hoje, um homem, né, que está indo para uma batalha, convidar uma mulher para ir junto, para garantir de que aquilo é real, é porque ele queria ter uma certeza de que Deus tinha mesmo falado. Ele falou: tá bom, reconheço que você é profeta de Deus, mas vamos junto comigo. Ele queria ter certeza de que a presença de Deus estaria com eles, porque a batalha ia ser muito forte, muito intensa.
E Débora foi muito corajosa, porque ela era uma mãe. A Bíblia fala que ela tinha um esposo, e que era uma mulher de Lapidote, né? E que ela tinha filhos, e ela era conhecida como mãe de todo Israel naquele período. Então não sabemos a idade que ela tinha, não sabemos qual era a idade dos filhos dela, mas era uma esposa, era uma mãe, era uma profetisa, era uma juíza, e agora é uma mulher que está sendo uma comandante militar, porque ela aceitou ir junto com Baraque para o campo de batalha para estabelecer aquilo que Deus havia dito pela boca dela que haveria de acontecer contra Sísera. Ela falou assim: ok, Baraque, eu vou junto com você, porém a honra dessa vitória não vai ficar nas suas mãos, a glória dessa vitória, porque eu tô indo, vai ficar também com uma mulher. Aparentemente, quando a gente lê esse texto, dá a impressão que a glória vai ficar com ela, que é ela que vai receber a honra pela vitória. Só que não é isso que acontece. Quando a gente vai seguindo na leitura do texto, a gente vê que Deus fez com que caísse uma chuva torrencial no campo de batalha, quando Baraque saiu contra Sísera. E ele começou a perseguir os inimigos. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus derramou uma chuva violenta, uma tempestade imensa sobre o campo onde o inimigo estava, e os cavalos começaram a atolar. E eles começaram a ficar em desespero, e Deus permitiu que os exércitos de Israel alcançassem eles e os matassem. Ou seja, o pântano ficou pantanoso para o exército inimigo, mas não ficou pantanoso para o exército de Israel. Então a gente vê que eles conseguiram seguir, eles conseguiram acompanhar e alcançar o inimigo, e conseguiram prevalecer em batalha. Eles conseguiram vencer o exército inimigo naquele meio daquela situação de tanta assolação para o inimigo, mas para Israel não. Deus não permitiu que os cavalos de Israel fossem aprisionados na lama, ficassem presos na lama e caíssem e morressem. Mas aconteceu isso com o exército de Sísera. E a Bíblia fala que Sísera fugiu, e já muito cansado, imagina, debaixo de uma tempestade, liderando um exército, lutando contra um inimigo e perdendo o inimigo. E ele encontrou um lugar, uma tenda de uma mulher chamada Jael. E a Bíblia fala que ele pediu para Jael: olha, se alguém me procurar, fala que não tem nenhum homem aqui. Ela permitiu que ele entrasse na tenda, colocou ele para dormir, e ele pediu água para ela. Você pode me dar água? E ela, ao invés de oferecer água, a Bíblia fala que ela deu coalhada para ele, para poder dar aquele ânimo, aquele sustento para ele, para pesar no estômago, para que ele se sentisse realmente nutrido. Ou seja, ele estava muito cansado realmente. E aí ela deu aquela coalhada para ele, ele tomou a coalhada e dormiu profundamente. E a Bíblia fala que quando ele dormiu profundamente, Jael pegou uma estaca e um martelo e fincou a cabeça dele no chão, e ela foi chamar então Baraque, o exército de Israel, para dar aquele testemunho de que o inimigo deles havia perecido. Então Débora fez um cântico maravilhoso, que é um cântico famoso, falando que sejam todos os inimigos do Senhor, como aconteceu com Sísera. Sejam como Sísera, Senhor, todos os teus inimigos, porém aqueles que te amam sejam como o sol em toda a sua força. Bom, essa é a história de Débora, essa é a história que nós encontramos lá em Juízes, e que nos desafia a pensar: por que Deus levantou uma mulher? Por que Deus colocou uma mulher na condução do povo, né? Deu realmente a fama daquela vitória imensa que aconteceu para Jael. O nome dela ficou conhecido, e Baraque não ficou sendo alguém desprezado na história, porque o nome dele consta da listagem dos heróis da fé, lá naquela galeria dos heróis da fé que existe em Hebreus 11, o nome de Baraque está lá. Então realmente ele foi um homem valoroso aos olhos do Senhor, aos olhos de Israel. Ele foi o comandante daquela batalha que prevaleceu contra os inimigos e livrou o povo de Israel daquele domínio de 20 anos do rei Jabim, que julgava com injustiça e opressão sobre o povo. Mas a gente fica pensando: por que Deus conduziu esse povo através da liderança de uma mulher? Por que Deus levantou uma mulher para liderar no governo? E nós vamos pensar então que não há nenhuma evidência bíblica de que Débora tenha usurpado a autoridade de algum homem. Na verdade, nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. A palavra de Deus diz que não há autoridade constituída senão pelo Senhor. Então foi ele que constituiu Débora, foi ele que começou a falar com ela,
as pessoas começaram a vir a ela procurar liderança, buscar direção de Deus, buscar uma palavra do Senhor, porque viam nela uma pessoa que se levantou realmente da parte do Senhor, e a liderança dela começou a crescer, começou a chamar a atenção não só das pessoas próximas, das tribos próximas, mas de todo Israel. E ela automaticamente ficou, talvez sem buscar essa liderança, se tornou a líder de todo aquele povo. Hoje, vivendo em um mundo dirigido pelo sucesso e pelas realizações materiais, é fácil esquecer de Deus e pensar que as pessoas podem conquistar o que elas querem pela força do seu poder, homens ou mulheres. Mas nessa situação específica nós vemos que isso não foi uma coisa em que ela buscou e que ela tentou usurpar uma posição e tentar assumir de uma maneira em que ela passou por cima de alguém. Não, foi o Senhor que constituiu essa autoridade sobre a vida dela, porque ela se colocou na posição que Deus queria. Deus precisava de alguém que se pusesse diante dele para ouvir aquilo que ele falava e apresentar a vontade dele para o povo e julgasse o povo de acordo com as leis de Deus e trouxesse conselhos para o povo de acordo com a lei de Deus. E foi isso que aconteceu com Débora. Ela se colocou nessa posição e a liderança foi algo automático que aconteceu na vida dela. Nós vemos não só na história de Débora, mas ao longo da história, mesmo na história do cristianismo, nós vemos mulheres que foram levantadas também para liderar de maneira natural, não que se impuseram, não que se colocaram, não que buscaram essa liderança ou tentaram colocar autoridade, impor a autoridade delas, mas porque de maneira natural buscaram ao Senhor, ouviram a voz do Senhor, começaram a compartilhar o que o Senhor estava falando e as pessoas naturalmente foram sendo atraídas a essa liderança. A gente encontra na história das missões modernas uma mulher chamada Sophie Miller. Ela fundou inúmeras igrejas, centenas de igrejas na Venezuela. Por mais de 50 anos foi missionária entre povos de tribos, de povos primitivos. E o Senhor usou a vida dela para liderar, para fundar igrejas, para batizar pessoas, para formar liderança, para estabelecer discipulado bíblico na vida dessas pessoas. O Senhor a usou até que ela faleceu em 1995. E a bibliografia dela foi publicada pela Missão Novas Tribos, num livro que é chamado A Voz de Deus Faz a Selva Estremecer, ou no original em inglês, His Voice Shakes the Wilderness. Existem outras missionárias, outras mulheres, como também a história de Elizabeth Elliot, que foi esposa de Jim Elliot, que também foi alguém que estabeleceu missões. Na verdade, ele tentou estabelecer missões lá no Equador. Quem já assistiu o filme, é maravilhosa a história de Jim Elliot. Eu comprei esse filme, na verdade, em dezembro para os meus filhos quando eles eram pequenos, e conta a história de 3 missionários que entraram na mata. Um deles é Nate Saint, eu não lembro o nome do terceiro missionário, mas eles tentaram fazer contato com aquele povo primitivo, e aí depois de mandar presentes, por algumas vezes deixando, e os nativos recebiam aqueles presentes, e por fim tentarem se aproximar, eles foram flechados e morreram na beira do lago, atravessando para ir ter contato, o primeiro contato com aquele povo não alcançado. E a esposa, os filhos de cada um daqueles missionários, a tendência é que eles quisessem fugir, nunca mais voltar para aquele lugar. Mas essa mulher que eu mencionei, que é Elizabeth Elliot, ao invés de fazer isso, ela resolveu continuar o trabalho missionário do seu esposo. Ela teve a ajuda de Raquel Saint, que é a filha do Nate, que também ficou naquele lugar, para dar sequência àquele trabalho, mesmo tendo o marido morto, mesmo tendo o irmão morto, mesmo tendo o pai morto. Elas continuaram naquela região para poder alcançar aqueles nativos, e muitos deles foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo porque elas permaneceram. Tem um texto que fala que uma frase que fala que o sangue dos mártires funcionou como semente de salvação para muitas pessoas, não só o deles, de muitos, mas esses também são um exemplo de sementes plantadas com sangue da própria vida. E quem fez com que esse trabalho fosse concluído foram mulheres que Deus levantou para ensinar a palavra, para discipular pessoas, para aprender a língua, para alcançar o coração daqueles nativos e serem evangelizados e alcançados pelo amor de Deus. Na verdade, nós muitas vezes pensamos que alguns trabalhos são feitos só por homens. Mas a palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 3, de 26 a 28, que todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, e portanto não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Deus usa quem se dispõe a ser usado. Deus usa aqueles que se colocam na posição de servir ao povo e apresentar a palavra de Deus. Muitas vezes você pode pensar, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, ou por que eu não nasci um homem para poder usar minha voz, para falar, para pregar, para anunciar? Eu sou mulher, meu marido é o cabeça, o homem é o cabeça, ou ele só pode ser o líder. Na verdade, Deus falou para aqueles que crescem no seu nome, para anunciar a sua palavra. Ele falou, vós sois minhas testemunhas. Lá em Mateus 28, de 18 a 20, fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não fala vocês, homens, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, mas fala vocês que são meus discípulos. Vocês vão a todo mundo e preguem e anunciem as palavras, as coisas que eu vos tenho ensinado até os confins da terra. Então, se você é homem, se você é mulher e você é discípulo de Jesus, você é chamado a ser uma testemunha da palavra de Deus, a anunciar os feitos dele. E se você se dispõe a pregar a palavra dele, se você se dispõe a anunciar com a sua vida, com as suas palavras, com o seu modo de viver, obviamente ele vai te usar, ele vai te colocar em uma posição em que ele vai talvez te colocar numa liderança, talvez liderar a sua casa, talvez liderar um grupo de mulheres, ou mesmo uma outra estrutura, ou ter uma célula, ou ter um ministério. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas eu sei que ele quer te usar. Eu sei que ele vai te usar se você se colocar na brecha, se você se colocar na posição de ser útil ao Senhor, se você não fechar a sua boca, se você não fechar o seu entendimento para receber do Senhor a direção e compartilhar com aqueles que precisam, porque só isso que é necessário. Deus usa aqueles que se dispõem, quem se deixa ser usado, quem se coloca à disposição dele, quem ele chama e ele mesmo que capacita. Então que ele envia para falar aos outros, não é alguém que usurpa a posição, como Débora não fez. Débora não tomou a posição de um homem, mas talvez não existia ali algum homem para liderar, porque a maioria dos líderes, ou talvez todos os outros juízes em Israel, pelo menos os mencionados, foram homens. Mas Deus usou a Débora porque ela estava ali naquele momento, buscando o Senhor, recebendo a palavra dele, ouvindo a voz dele e disposta a compartilhar com as pessoas. Talvez ela começou aconselhando o Senhor me falou a seu respeito isso. Você tem que mudar isso, você tem que se arrepender daquilo. E aí vieram outras pessoas, elas foram compartilhando com outras. Ela acabou se tornando uma juíza para toda a nação. A Bíblia fala que ela era uma mãe para Israel. E no fim de tudo, ela se tornou uma governante para todo aquele povo, porque ela estava na posição de abençoar, de ajudar. Ela não tomou a glória para ela. Tanto que no final da batalha, que é o grande feito do seu ministério, do exercício da sua liderança, quem ficou com a honra pela vitória foi Jael, uma outra mulher, porque Baraque teve medo de ir sozinho para o campo de batalha. Ele falou assim, eu vou, mas eu preciso de você. Ela falou, tá bom, então a honra vai ficar com uma mulher. E foi para Jael aquela honra. Então ela também não tentou usurpar a glória para ela. Ela serviu ao Senhor com seu coração e abençoou o seu povo. E eu tenho certeza que Deus tem isso para você também. Deus precisa de pessoas que se levantem. Podem ser homens, podem ser mulheres. Se você é uma mulher que tem o desejo de fazer a vontade de Deus, se você é uma mulher que tem o desejo de cumprir o propósito dele na sua geração, não se importe pelo fato de você ser mulher. Ao contrário, Deus usou a voz de mulheres para anunciar a ressurreição. Foram mulheres que primeiramente viram o túmulo vazio e anunciaram as boas novas. Foram do ventre de mulheres que nasceram grandes profetas como Samuel, como Daniel, que foi levantado na sua geração para se levantar contra todos os ensinos de Babilônia. Foi uma mulher que gerou o nosso Senhor Jesus. Nós temos muitas mulheres em quem nos inspirar e Deus não se importa, como nós lemos aqui, para fazer a sua vontade, para servir a Ele, que nós sejamos homens ou mulheres, porque diante dele somos todos iguais. Ao longo da história nós tivemos muitas mulheres que foram levantadas para implantar o reino de Deus, simplesmente porque se colocaram à disposição dele. Seja você essa pessoa também, que se dispõe a ser voz do Senhor na sua casa, para ser voz do Senhor no seu trabalho, na sua família, no ambiente onde você vive, talvez para os seus vizinhos, para os seus amigos. Não se importe, não busque se colocar sobre as pessoas, apenas se preocupe em compartilhar o que o Senhor tem colocado no seu coração e ensinado a você, e Ele vai fazer o restante, porque é Ele quem capacita, é Ele quem envia. Nós não olhamos para o futuro pensando, bom, eu preciso alcançar essa posição, vou angariar uma posição diante do Senhor, porque é Ele quem levanta, é Ele quem exalta. E pode ter certeza que se você se colocar na posição que o Senhor tem para você, Ele vai usar a sua vida para abençoar muitas pessoas. E esse é plano do Senhor, não apenas para você, mas para todos os seus discípulos.
Vamos orar então, encerrando esse período de meditação, e que o Senhor complete a obra na sua vida, que Ele te mostre a posição de liderança que Ele tem para você, porque todos nós somos líderes. Desde a nossa casa, do lugar onde nós trabalhamos, no momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos luz para outras pessoas, nós nos tornamos um ponto de foco das pessoas. Às vezes elas falam, é crente, aceitou Jesus, né? É cristão, ele não faz tais coisas. Então, assim, essa posição de ser observado é uma posição de liderança que você exerce querendo ou não. Que o Senhor use a posição de liderança que Ele colocou na sua vida para alcançar a muitos e abençoar a muitas pessoas, e especialmente levá-las ao conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse tempo de meditação, de reflexão, Senhor Deus, em que pudemos meditar brevemente sobre a vida de uma mulher que o Senhor levantou de maneira tão linda. Muito obrigado pela vida de Débora, Senhor Deus, que é um exemplo para nós de força, de autoridade, ao mesmo tempo de mansidão, de amor, de submissão, Senhor Deus, de não buscar glória própria, mas de buscar o benefício comum, o benefício do povo, e também levar o povo ao arrependimento e a ser livre do jugo do inimigo, Senhor Deus. Quero colocar diante do Senhor as vidas daquelas que estão assistindo esse estudo agora, a minha própria vida, que nós da mesma forma, Senhor Deus, sejamos instrumentos do Senhor para libertar pessoas do pecado, para libertar pessoas do vício, da escravidão, da enfermidade, que nós tenhamos palavras proféticas de bênçãos para aqueles, Senhor Deus, que nos cercam, que nós sejamos essa pessoa levantada pelo Senhor para liderar pessoas à Tua presença, Senhor Deus. Quando o Senhor nos chama, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor nos capacita, o Senhor coloca em nós, Senhor Deus, a palavra certa para ser dita na hora certa, para aqueles que precisam ouvir. Dá intrepidez, dá ousadia, dá destemor, meu Pai, a essas mulheres que estão ouvindo agora essa palavra, Senhor Deus, coragem para assumirem a posição que o Senhor tem para cada uma delas, meu Pai, seja no trabalho, seja no seu lar, seja com a sua família, com seus amigos, Senhor Deus, com seus familiares, meu Pai, que essa mulher seja levantada como instrumento do Senhor, como voz profética na sua geração, para trazer salvação, para trazer entendimento, para trazer direção do Senhor, bons conselhos, meu Pai, especialmente para levar muitos à salvação, ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar essa mulher agora, Senhor Deus, e declarar a Tua bênção sobre a casa e a vida dela em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, espero encontrar você de novo na próxima semana com mais um estudo e a gente se encontra lá.